Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economia Está em Tudo. E hoje a gente começa falando de Selic. O Banco Central mais uma vez reduziu a taxa de juros. A gente teve a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central nessa semana e o Banco Central, pela terceira vez consecutiva, derrubou a Selic, que é a taxa básica da economia, em meio ponto percentual. Então agora a gente está em 5 pontos percentuais. Ela saiu lá de 6,5 e depois de 3 quedas consecutivas chegou a esse patamar bem baixo para o nosso histórico de 5, né? O Banco Central sinalizou algumas coisas, basicamente a mesma coisa que vem falando nas reuniões anteriores. Tá? Então, o que está acontecendo? Alguma recuperação na economia brasileira, mas bem gradual, tá? Bem devagarzinho. A economia brasileira está recuperando, tem alguns sinais de recuperação, mas ainda bem devagar. Você tem um baita de um estoque de desempregados, ainda tem bastante capacidade ociosa na indústria. Então, tem espaço aí para você fazer uma política monetária mais frouxa, vamos dizer assim, sem ter impacto de inflação. Outra coisa, o Banco Central ganhou bastante credibilidade nos últimos anos, coisa que a gente vem falando aqui nos vídeos anteriores, e isso fez com que as taxas de inflação esperadas no futuro estejam bastante ancoradas. Então, se olha para prazos mais largos, 2021, 2022, a expectativa de inflação ela está lá na meta. Pelo menos um prazo mais longo, assim, o Banco Central está bem tranquilo em termos de acertar a meta, em termos de expectativa, tem bastante credibilidade. Para esse ano, a inflação vai ficar abaixo da meta, né? A ideia é que ela fique abaixo da meta, então basicamente os últimos comunicados do Banco Central é que que não acerte a meta, o centro, né, na verdade, do intervalo. Hoje a meta de inflação em 2019 ela é 4,25, mas tem um intervalo ali de variação de 2 pontos percentuais para cima e para baixo. Então a ideia é que ela fique dentro do intervalo, mas não acerte o centro da meta. A ideia do Banco Central é que em 2020 acerte o centro da meta e que lá é 4. Por que também tem espaço para cair? A hora que você olha a expectativa de inflação em 2020, ela está abaixo dessa meta de 4, tá? Mesmo com uma expectativa de juro baixa dessa. Então tem um colchão ali para baixar ainda mais e puxar essa inflação mais próxima do centro da meta no ano que vem, que é aparentemente onde o Banco Central está mirando. Outra coisa que o Banco Central sinaliza é que as taxas de juros estão mais baixas no resto do mundo. Então você vê, por exemplo, o Banco Central nos Estados Unidos recentemente começou um ciclo de queda de taxa de juros, teve 2 quedas seguidas. Então, com as taxas de juros mais baixas lá fora, você tem mais espaço para cair a tua taxa de juros aqui também. Além disso, o Banco Central sinaliza que as reformas estão andando, então principalmente a reforma da Previdência, né, que é o gargalo fiscal principal do Brasil, principalmente no longo prazo, foi finalmente aprovada agora, então dá um horizonte também de uma situação fiscal que ela era horrível, calamitosa. Então agora, pelo menos as coisas estão, pelo menos no longo prazo, as coisas melhoraram um pouco. Então também dá espaço para você derrubar a taxa de juros, porque o perfil da dívida brasileira não é tão arriscado assim, pelo menos quando a gente olha para o longo prazo. Então tem mais espaço para baixar a taxa de juros do Banco Central. Mais importante de tudo, o Banco Central sinalizou que deve cortar mais uma vez o juro em meio ponto percentual até o fim do ano. Então vai ter mais uma reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, até o fim do ano. Então a ideia é que tenha um corte mais meio ponto percentual. Então a ideia é que a gente feche o ano com uma Selic incrivelmente em 4,5%. Eu não lembro de ter visto nada parecido com isso no passado. Então é um patamar bem baixo e a gente vai ter que se acostumar daqui para frente a viver num mundo de juro baixo. Que tipo de implicação isso tem? Isso é ótimo para a atividade econômica, né? Porque se você tem o Banco Central baixando o juro, esse é o juro da política monetária, mas ele embasa também outras taxas de juros. Então lá na ponta o juro deve cair e a gente já tem indicações que está caindo, como a gente falou aqui em vídeos passados. Além disso, é bom para quem toma emprestado, mas para quem empresta para o governo, no caso, não é uma boa, né? Por causa que o retorno dessas aplicações, principalmente de renda fixa, né, que a Selic embasa, ela está caindo. Então, o que a gente está vendo aqui no Brasil depois de muito tempo, a gente está vendo taxa de juros negativa, real negativa. Tá? Então, o que é a taxa de juros real? A taxa de juros real é a taxa de juros de uma determinada aplicação financeira ajustada pela inflação. Então o que acontece? Se você deixa o dinheiro um ano,
Se você pega o teu dinheiro e não consome ele hoje e olha daqui a um ano, ele perde valor por causa da inflação, porque ele pode comprar menos coisas porque o preço das coisas estão subindo. Se a taxa de juros de uma aplicação financeira paga exatamente a taxa de inflação, você sai mais ou menos no 0 a 0. Você sai no 0 a 0 no caso, né? Porque a inflação ela come o valor do dinheiro em determinada taxa, e se você está fazendo que o dinheiro cresça exatamente nessa taxa, em termos de poder de compras, fica igual depois de um ano. Se a taxa de juros está menor que a taxa de inflação, quer dizer que a quantidade de coisas que você vai comprar daqui a um ano, se você coloca numa aplicação financeira, é menor. É lógico que colocar o dinheiro numa aplicação dessa é melhor do que deixar debaixo do colchão. Porque debaixo do colchão a inflação come aquela taxa de inflação. Então, na verdade, o que vai acontecer? Vai perder valor em termos reais, vai perder valor um pouco menos, nesse caso, por causa que você não vai conseguir nem repor a inflação. Então, já tem indicação que, por exemplo, a poupança já pode ficar abaixo da inflação. Várias aplicações financeiras de renda fixa devem ficar abaixo da inflação também. Então, a vida de quem investe em renda fixa no Brasil está ficando cada vez mais difícil. Então, outra do Estadão, eles fizeram uma conta, a matéria do dia 31, de ontem, a gente está gravando aqui no dia 1º. Eles fizeram uma conta e a conta é a seguinte: quem depositar R$1.000 na caderneta de poupança deve sacar, depois de 12 meses, o equivalente a R$998 ajustado pela inflação. Então, R$998 aos valores de hoje. Então, notem que o valor, o poder de compra disso é menor do que R$1.000. Lógico que é melhor colocar isso do que deixar debaixo do colchão, porque você vai perder mais ainda com a inflação. Mas isso é para ressaltar que a vida de quem investe em renda fixa no Brasil está ficando difícil. Então, o Brasil está ficando mais parecido com o resto do mundo, onde as taxas de juros realmente são baixas. Então, o que deve acontecer agora? Quem quiser ganhar um pouco mais de dinheiro agora vai ter que tomar um pouco mais de risco. Então, por exemplo, colocar o dinheiro na bolsa. Não colocar todo o dinheiro numa ação só, porque aí é muito risco, mas fazer uma coisa mais balanceada ali. Então, correr um pouco mais de risco para quem quiser ganhar dinheiro vai ter que correr um pouco mais de risco daqui para frente. Outra coisa importante que aconteceu ao longo da semana foi a eleição na Argentina, né? Então, a gente teve confirmada agora, já basicamente se esperava, que é a eleição de uma chapa mais à esquerda. Então, a saída do presidente Macri e a entrada agora do Alberto Fernandes, e na chapa do Alberto Fernandes está a Cristina Kirchner, que era presidente antes do Macri. Criou uma expectativa de volta a políticas populistas, a políticas de, por exemplo, controle de preços, controle de capitais, protecionismo. A hora que a gente olha para a Bolsa, você vai falar, a Bolsa vai despencar no dia seguinte, né, da eleição, né? Realmente ela apanhou um pouco, a gente pode ver no gráfico, mas não foi uma coisa absurda em relação ao que estava acontecendo antes. Na verdade, a Bolsa tinha subido bastante antes, depois voltou a cair, logo depois, 2 dias depois, já estava subindo de novo. Tá mais ou menos dentro do que estava acontecendo ali. Bom, por que não aconteceu nada de especial ali na Bolsa? Porque basicamente a Bolsa reage a notícias novas. Então todo mundo já estava meio precificada essa vitória do Alberto Fernandes. Agora, quando você olha um prazo mais longo, estou olhando aqui o dado da Bolsa, num prazo mais longo, a gente vê uma queda aqui gigantesca ali entre o dia 9 e o dia 12, principalmente no dia 12 ali de agosto, foi quando teve a revelação das prévias em que ficou claro ali que o Macri não ganharia a eleição e que você teria a volta da Cristina Kirchner, no caso, como vice, né? Não é de se esperar que você tenha uma reação muito grande no mercado de capital e de capitais aqui no caso, porque isso aí já era notícia velha, né? Já estava muito claro que o Macri estava fora e ia entrar um governo de esquerda. A hora que a gente olha para o dado recente, realmente está muito volátil, né? Então tem uma dúvida aí como é que vai ser o governo do Alberto Fernandes. Ele não é exatamente tão radical como a Cristina Kirchner, se vai ser um governo mais do jeito do governo da Cristina Kirchner anterior, ou se vai ser uma coisa mais moderada. Então, uma expectativa aí de quem que vai ser a equipe econômica. Então, o economista, no caso, tem um impacto muito grande, porque na verdade acho uma coisa muito ruim, né? O ministro da Economia ter um impacto muito grande no que vai ser os rumos do país, né? Isso é uma coisa mais estável. Mas isso é América Latina, a gente já está meio que acostumado com isso. Ainda que tenha essa expectativa de volta de políticas populistas, na verdade elas já estão acontecendo no governo Macri. A gente já falou aqui num vídeo anterior, quem quiser ter uma ideia de como é que foi ali o governo da Kirchner, depois o governo Macri. O governo Macri não foi realmente um governo fiscalmente responsável, pelo menos no começo, né? O país veio uma bagunça do governo Kirchner, cheio de distorções em política fiscal e monetária toda
desarrumada, o governo Macri não fez muita coisa para arrumar a casa, o país continuou com uma dívida alta, uma dívida crescente em dólar, e aí teve movimentos no mercado internacional que geraram muita instabilidade e o país voltou a entrar em crise. Teve que recorrer ao FMI, e aí depois disso começou um processo de ajuste, mas que chegou tarde. Hoje o país está com uma inflação muito alta, a pobreza está em crescimento, então, uma situação muito difícil, dívida alta, super volátil, juro muito alto para sustentar essa dívida. Então, a situação é bastante complicada. O Alberto Fernandes, de fato, vai pegar o país numa situação difícil. Como eu disse, medidas populistas já vinham sendo aplicadas. O governo Macri, meio que no desespero ali, por causa da eleição, começou a voltar a fazer controle de preços. E recentemente a gente viu um recrudescimento ali do controle de capital na Argentina. Então o Banco Central da Argentina está meio que entre a cruz e a espada ali, né? Começou a ter uma procura muito grande por dólar por causa que ninguém sabe o que vai acontecer no governo da Cristina Kirchner. Se, por exemplo, vai ter uma desvalorização muito grande do peso ou se vai ter controle de capital muito duro. Então começa a ter uma procura muito grande por dólar. O Banco Central fica entre a cruz e a espada, se deixa o dólar flutuar e ele disparar muito, você também com dívida em dólar, a tua dívida fica muito mais cara se o dólar flutua muito, então cria mais instabilidade ainda na situação fiscal do país. O que o Banco Central fez agora é colocar um controle de capital bastante duro, então mesmo para pessoas físicas, com um limite bastante duro para retirar dólar, então no caso $200 por mês, e mais recentemente aí acabou até restringindo a oportunidade de argentinos usarem o cartão de crédito no exterior. Então a situação está bastante complicada. O Alberto Fernandes vai pegar um país, já veio da Cristina Kirchner numa bagunça e já está em uma outra bagunça agora depois do governo Macri. Vamos ver o que vai acontecer. Então agora como eu disse, tem toda essa expectativa em cima de quem vai ser o ministro da Economia e de novo, eu acho que isso é uma coisa muito ruim, né? As coisas deveriam ser mais estáveis, mas na América Latina é desse jeito, infelizmente. Outra coisa que aconteceu com esses controles de capital, essa expectativa em cima do novo governo, o que vai acontecer, com controle de capital, você começa a ter mercado negro, né? Então, se você restringe a quantidade de dinheiro porque você não quer que as pessoas corram para dólar e dispare a cotação do dólar, você começa a ter mercado negro, né? Então agora você tem um crescimento muito grande do mercado negro e também um crescimento muito grande de operações em Bitcoin relacionadas à Argentina, tá? Então são as pessoas procurando alternativas para comprar dólar e se protegerem aí no caso. Por falar em dólar e Argentina, eu queria comentar aqui um pouco uma controvérsia que o deputado Eduardo Bolsonaro, mais uma, né, que o deputado Eduardo Bolsonaro se meteu nessa semana, e uma que tem a ver com economia. Não foi a pior das controvérsias que ele teve nessa semana, mas eu quero falar dessa porque ela tem a ver com economia. O deputado andou comparando aí Brasil e Argentina, olhando dados de câmbio. Então, no caso, ele soltou 2 tweets em sua conta. Um deles compara o preço do dólar no Brasil e na Argentina e fala assim: olha, vocês estão reclamando que o dólar aqui está R$4, olha na Argentina, ele custa 60 pesos. Então ele está comparando o preço do dólar no Brasil e na Argentina olhando para essa cotação. Depois ele faz uma comparação entre Brasil e Argentina olhando para a taxa de câmbio entre Brasil e Argentina, no caso, peso real, né? Então ele nota que um peso vale 6 centavos de real. E parece implicar que a Argentina está numa situação ruim e olha como o Brasil está melhor. Na verdade, a gente já escreveu um texto sobre isso essa semana, que eu convido vocês a lerem. Na verdade, olhar para o número do câmbio não faz o menor sentido. O número do câmbio ele não nos informa nada. Deixa eu dar um exemplo. Então, hoje, mais ou menos, R$1 custa 15 pesos. Então você fala, olha como o real é forte frente ao peso. Suponha que, vamos fazer o seguinte exercício hipotético. Lá na Argentina, eles veem que a inflação está muito alta e vão fazer uma coisa que a gente fez aqui no Brasil várias vezes. Suponha que aconteça isso. Corte de zero. Então vamos lançar uma moeda nova, chamada Novo Peso, em que ela vai ser a mesma coisa que o peso anterior, mas com um corte de zeros. Então um novo peso vai valer 1.000 pesos antigos, tá? Então o preço de tudo se ajusta por causa disso. Então o preço de tudo fica cortado, fica dividido por 1.000. Tá? Em particular, se o preço do real antes era 15 pesos, agora o preço do real vai ser 0,015 pesos, novos pesos. Uau, parece que a moeda argentina, um passe de mágica, ficou mais forte. Tá? Não, essa é uma mudança apenas cosmética. Isso dá uma ideia como o número o valor do câmbio não significa absolutamente nada. Como o preço de tudo tem que se ajustar também, então por exemplo, vamos pensar que a gente compra uma garrafa de vinho na Argentina a, sei lá, 1.500 pesos, que dá mais ou menos R$100 aqui. Com o corte de zeros,
essa moeda vai custar agora 1,50 pesos novos. Quanto que vai ser em reais isso? Em reais vai ser esse 1,50 dividido pela cotação do novo peso em R$1, que é 0,015. Isso dá 100 reais. De novo, não mudou nada. A gente comprava a garrafa de vinho a 100 reais com o peso antigo, em que a cotação era 15. Agora, com o novo peso hipotético, a cotação é 0,015, mas continua custando 100 reais. Então o que acontece? Essa mudança cosmética não mexeu no poder de compra do real vis-à-vis a moeda argentina. Ela só mudou a normalização, você fez uma renormalização dos preços. Deu a impressão, porque a taxa de câmbio peso contra real caiu, que o peso ficou muito mais forte, mas isso não é verdade. O que isso quer dizer? Se a taxa de câmbio é 15 mil ou 0,015, não faz a menor diferença em termos de poder de compra. Deixa eu dar um exemplo ainda mais marcante, tá? Só para mostrar que o número da taxa de câmbio não significa absolutamente nada. Vamos pegar o câmbio Brasil-Japão. R$1 vale 27 ienes, que é a moeda japonesa. Isso quer dizer que o real é muito mais forte que o ien? Não quer dizer absolutamente nada. Mais uma vez, olhar para o número do câmbio, seja 1, seja 2, seja 5, seja 70, seja 0,5, não sinaliza nada. A única coisa que sinaliza é por exemplo, o preço do dólar varia para cima e para baixo, aí o dólar fica mais caro relativo à sua moeda. Mas se você fazer uma renormalização e olhar, por exemplo, se eu olhar de 4 para 4,40, por exemplo, real por dólar, teve uma desvalorização de 10%. Se eu olhar de 40 para 44, é a mesma desvalorização por 10%. Só que o valor, seja 4 ou 40, não me sinaliza nada. Então, olhar para o número, para o valor do câmbio, é totalmente irrelevante. A única coisa que a gente precisa saber é se como ele está variando, se está apreciando ou depreciando. Mas o valor dele é uma informação completamente irrelevante. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo. Dá uma olhada também no conteúdo no nosso site, www.porque.com.br. A gente também está nas redes sociais, a gente está aqui no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Instagram. E a gente volta a conversar mais na semana que vem. Um abraço!